Eu não quero falar sobre vício, nem sobre o que é certo ou o que é errado. Quero falar sobre substâncias e sobre como em algum momento da história alguém decidiu quais poderiam ou não circular e quais substâncias viraram motivo de prisão. Lá atrás, no início, o uso de substâncias fazia parte da humanidade. Eram plantas, folhas, resinas, bebidas. Algumas usadas para curar, outras para alterar o estado normal da consciência, para conectar com o invisível, para tentar expandir a mente, alcançar outros horizontes. Mas quando o poder viu nisso uma ameaça, começou o controle. No século XIX, o comércio global estava cheio delas. Ópio vindo da Ásia, coca vindo da América do Sul. E bebidas alcoólicas circulando como símbolo de status. Só que quando essas substâncias começaram a ser associadas a povos colonizados, imigrantes e trabalhadores, aí o olhar do Estado mudou. De remédio virou problema. De costume virou crime. Nos Estados Unidos, por exemplo, o ópio foi o primeiro a ser proibido. E não era porque causava mais dano, mas porque era usado pelos imigrantes chineses. Depois veio a folha da coca e os seus derivados, associados aos latinos. E mais tarde a planta chamada erva, ligada a comunidades negras e mexicanas. Cada proibição teve um rosto, uma cor e principalmente uma classe social. Enquanto isso, o álcool, que também altera, que também vicia, que também destrói. Sendo ele a substância consumida que mais mata no mundo. Esse ele continuou liberado. E sabe por quê? Porque era a bebida dos brancos, dos ricos, dos que mandavam. Teve até uma época que tentaram proibir ela, mas aí o crime organizado cresceu e o Estado perdeu o controle. E logo liberaram novamente. A elite consumia aquela substância. Então eles decidiram que a economia precisava daquela substância. Você percebe a lógica aqui? Nunca foi sobre o efeito que a substância tem no corpo. Foi sobre o poder. O que a elite consumia virou cultura. O que o povo consumia virou crime. Em 1961, a ONU criou uma convenção internacional que listava quais substâncias seriam controladas no mundo todo. Parecia uma medida de saúde, mas na prática foi uma forma de consolidar no mundo inteiro o que já vinha acontecendo. As substâncias dos países colonizados foram banidas. E as substâncias produzidas pelas grandes potências foram legalizadas. Poucos anos depois, veio a chamada guerra contra as substâncias. E aí o discurso mudou de moral para um discurso militar. Os governos começaram a usar o medo como arma. E quem mais sofreu não foi os grandes produtores de substâncias. Foram os pobres e periféricos. Os mesmos que pagaram sempre o preço do controle. Essa guerra ela nunca foi sobre cuidar da saúde pública. Foi sobre controlar corpos, controlar fronteiras. Sobre punir quem foge à norma. E hoje, muito tempo depois, o mundo começa a enxergar essas contradições. Vários países estão revendo as suas leis, aceitando usos medicinais, ritualísticos, terapêuticos. Mas ainda, a hipocrisia reina. Porque o mesmo sistema que proíbe certas substâncias lucra com outras. Vende remédios que causam dependência e continuam julgando quem busca alívio em plantas. No fim das contas, a história não é sobre química, não é sobre o que faz bem e o que faz mal. É sobre poder. É sobre quem define o que é aceitável sentir. É sobre como o controle do corpo virou uma forma de dominar a mente. Então talvez a pergunta não seja por que certas substâncias são proibidas, mas sim quem ganha quando elas são proibidas. E aqui eu faço uma pergunta. Muitas substâncias que antes eram proibidas, muitas plantas que antes eram proibidas estão sendo legalizadas no mundo todo. E eu te faço uma pergunta. A vida das pessoas que passaram tempo presas por causa dessas substâncias será devolvida? Será indenizada? E aqui eu deixo um ponto. A substância que mais mata no Brasil é o álcool, seguida pelo cigarro. Mas essas são legalizadas. Então será mesmo que proibir ou legalizar a ótica é sobre o cuidado? Se esse vídeo fez sentido pra você, compartilhe ele com mais uma pessoa. E se você gosta do conteúdo que eu produzo, entrando no link na minha bio, você consegue juntar o meu livro, Diário de um Neurodivergente, totalmente de graça. E se você quiser adquirir ele, tem tanto a versão física quanto a versão digital. Vejo vocês no próximo vídeo.